Então é um paciente de 45 anos e 82 quilos, que apresenta um feocromocitoma e vai ser submetido à ressecção da adrenal, né, adrenalectomia, por videolaparoscopia. Esse paciente ele tem que ser preparado aí vai ser preparado com o uso de uma fenoxibenzamina e ele apresenta aí um episódio de hipoglicemia. Então, qual é o mecanismo que explica o efeito do fármaco, por que ele tem hipoglicemia? Por que não foi feito o beta-bloqueio nesse paciente antes de usar um alfa-bloqueador, né? Esse paciente com feocromocitoma provavelmente ele vai ter taquicardia também, né? Então por que não faz um beta-bloqueador antes de usar até o alfa-bloqueador? E se a hiperglicemia ela é importante no prognóstico no pós-operatório. Então esse caso é um caso interessante, né? Envolve múltiplos comentários assim importantes. Primeiro que alguém pode questionar aí em relação ao feocromocitoma e à videolaparoscopia, se existe realmente um benefício de fazer por vídeo. Olha, hoje em dia a tendência é se fazer todas as anestesias por vídeo. A gente sabe que durante a instalação do pneumoperitônio eu posso ter uma compressão maior desse tumor e uma liberação de mais adrenalina, de noradrenalina, de catecolamina. Então é importante eu saber que durante a instalação do pneumoperitônio eu tenho que ficar de olho se esse paciente não vai fazer crises hipertensivas ou crises de taquicardia. Então essa é a primeira consideração que a gente precisa fazer sobre esse caso clínico. É melhor a abordagem por videolaparoscopia do que aberta? Sempre é melhor a videolaparoscopia para o paciente. Porque não no intraoperatório. No intraoperatório a gente sabe que a videolaparoscopia ela traz muitas alterações, principalmente na parte respiratória e cardiovascular, mas a gente sabe que o paciente que é operado por vídeo, ele tem um pós-operatório muito melhor, com muito menos dor e com muito menos repercussão pulmonar, por causa de não ter tanta dor e não ter dificuldade de respirar. Então, o paciente que faz vídeo, ele tem menos dor, ele acaba tendo mais expansão pulmonar, ele consegue sair mais rápido da cama e tem também uma alta mais precoce. Então, a gente sabe que a videolaparoscopia, apesar de a gente sofrer muito com ela no intraoperatório, é a melhor coisa para o nosso paciente, porque o pós-operatório dele vai ser uma beleza. Ainda sobre o caso, uma outra consideração, então, aí por que a gente tem esse quadro? Então, lembrar que a fenoxibenzamina é um bloqueador alfa-adrenérgico aí não seletivo, ele acaba tendo uma ação maior em receptores alfa-1 e alfa-2. O que eu quero aqui é mesmo diminuir os episódios de hipertensão desse paciente. O paciente com feocromocitoma faz quadros com pico hipertensivos muito altos, então eu tenho que alfa-bloquear, é importante aí, pelo menos de 7 a 14 dias antes da cirurgia, eu ter que efetivar aí um alfa-bloqueio desse paciente. Qual que é o problema do alfa-bloqueio? É aqui que você acaba inibindo aí, você impede a ação inibitória da adrenalina na secreção da insulina e aí você acaba podendo ter hipoglicemia com esse paciente. Então, essa aí era a resposta da primeira questão, por que a gente deveria, por que esse paciente tem hipoglicemia. Então, o alfa-bloqueio vai impedir a inibição da adrenalina na secreção da insulina, pode causar hipoglicemia. Então, mais uma consideração desse paciente, sempre estar atento aos controles glicêmicos desse paciente. E aqui, lembrar dos beta-bloqueadores, sempre você fazer beta-bloqueio depois do alfa-bloqueio. Se você fizer no feocromocitoma, entrar com o beta-bloqueio antes do alfa, você acaba tendo uma liberação da parte alfa, aí você pode ter quadros importantes aí de hipertensão, principalmente esse paciente com uma alta possibilidade de AM e AVC. Então, toda vez que você tiver um paciente com feocromocitoma, ele deve ser alfa-bloqueado e só depois deve ser usado o beta-bloqueio, nunca beta-bloqueio antes. Ok? E por último, aqui eu coloquei da hiperglicemia, que tem uma relação aí, mas a hiperglicemia piora o desfecho cardiovascular. Então, sempre quando você for lembrar desse paciente, principalmente os pacientes diabéticos, eu coloquei isso aqui só para a gente
aumentar um pouco o conhecimento e falar mais um pouco sobre esse caso. Sempre quando você tiver hiperglicemia, lembre-se que a hiperglicemia piora todos os prognósticos no pós-operatório, principalmente a nível do sistema nervoso central e também a nível cardiovascular. Pacientes hiperglicêmicos tendem a ter pior desfecho cardiológico e neurovascular, tanto no pós-operatório imediato como no pós-operatório tardio e durante e é uma mortalidade aumentada nos anos seguintes. Então, a importância do controle glicêmico do paciente, principalmente do paciente diabético, que isso vai piorar muito o nosso desfecho, o nosso resultado, principalmente a longo prazo.